Olá, eu sou o Dr. Caio Vale, mestre e doutor em ortodontia pela USP, e hoje o assunto é como te dar segurança na aprovação dos alinhadores ortodônticos quando o assunto é expansão posterior. Para a gente ter segurança e realizar essa mecânica, aprovar essa mecânica nos alinhadores, necessariamente a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial dos nossos casos e avaliar se essa mecânica de expansão ela pode ser realizada com inclinação dentária apenas, correção com rotação simples, ou se essa expansão ela deve ser feita com os dentes de corpo, correção da coroa seguida da raiz. E tem casos que a gente vai fazer essa movimentação de expansão envolvendo mais dentes nessa região posterior, corrigindo a mordida cruzada posterior, corrigindo o perímetro do arco. E tem caso que essa mecânica é simples. A gente tem que descruzar 1, 2 dentes, melhorando o perímetro do arco, mas envolvendo menos dente na correção com essa mecânica de expansão. E aí fica mais simples de você planejar e fica mais simples de você individualizar e mais fácil de você ter segurança nos seus planejamentos e na aprovação dos casos clínicos. E essa mecânica segue fácil quando a gente pensa em usar um alinhador para expandir. E aí a gente fica com medo. Porém, os artigos mostram para a gente que é uma mecânica fácil porque o alinhador engloba muito bem o dente e faz muito fácil essa mecânica acontecer. E pensando nessa mecânica com o alinhador, veja na prática como ela acontece. Então, o plástico do alinhador ele vai fazer pressão por lingual desses dentes e o alívio que a gente tem por vestibular permite essa inclinação vestibular desses dentes na região posterior. E conforme essa mecânica vai evoluindo, conforme nós vamos fazendo a troca desses alinhadores, nós vamos tendo mais mecânica de expansão. Então, a programação é troca de alinhadores a cada 7 dias, mecânica evolutiva, onde o plástico pressiona por palatina e a coroa inclina para vestibular. Então vejam aqui no desenho o alívio por vestibular, por dentro onde está verde a pressão, a seta fazendo sentido de inclinação desses dentes para vestibular, tá? Expandindo esses dentes no arco. E vejam o momento que acontece. A coroa inclina para um lado e a raiz para o outro, tá? Então é uma mecânica expansionista, mecânica com uso de alinhador, fazendo expansão dos dentes posteriores. Essa expansão posterior, ela tem que ser planejada e você vai ter segurança nisso, porque você vai individualizar seus casos e nessa individualização você vai fazer a opção de corrigir os dentes na região posterior através apenas de inclinação da coroa. E aí, se você tiver mais dentes envolvidos nessa maloclusão, você pode levar todos os dentes em conjunto, então simultaneamente. Porém, se você quer fazer uma mecânica de expansão desses dentes na região posterior e levar eles de corpo, a mecânica muda. E aí você vai ter que fazer o quê? Estagiamento. O estagiamento acontece quando você quer levar coroa e raiz. Resumindo, dente de corpo. O estagiamento é estagiamento com dentes sem movimento para ancoragem. Isso quer dizer que a gente movimenta determinados grupos de dente enquanto outros grupos ficam parados. E depois a gente inverte, tá? Isso se chama estagiamento. O exemplo de uma movimentação de coroa apenas, uma movimentação mais simples por inclinação, aqui
a placa, empurrando os dentes de lingual para vestibular, pressão na palatina, alívio por lingual, mecânica só de inclinação. E aí você pode fazer levando mais dentes junto. Aqui nesse caso clínico, ó, previsibilidade, apenas de inclinação dos dentes. Tá? Expansão, onde a gente vai melhorar a mordida cruzada, vai expandir de forma rápida e simples. Fácil e seguro para você planejar. Nesse desenho esquemático já mostra uma situação mais delicada, onde nós temos que fazer uma expansão real do arco, corrigir uma mordida cruzada, melhorar o perímetro do arco, e aí essa movimentação ela tem que levar os dentes de corpo nessa expansão. Detalhe que para fazer isso nós devemos fazer o estagiamento. O que é o estagiamento? É quando grupos se movimentam, grupos de dentes se movimentam e outros grupos ficam parados enquanto servem de ancoragem. E aqui, ó, levamos no início da movimentação 2 dentes, canino e premolar. Depois eles param e quem movimenta? Outro grupo, premolar e molar. Seguimos com esse estagiamento, levamos de novo canino e premolar e depois premolar e molar, até finalizar a mecânica de expansão, da maneira que você planejou. E isso não é difícil. Por isso que eu te encorajo a fazer esse tipo de mecânica em todos os pacientes que precisam de expansão. E como eu já disse, os artigos científicos mostram pra gente que essa mecânica é simples e fácil de a gente conseguir com o uso dos alinhadores ortodônticos. E ao final você tem o seu caso corrigido, né, onde você fez uma expansão real, levando esses dentes de corpo, expandindo essa maxila, né, expandindo esses dentes posteriores. Só que, para que isso realmente aconteça, para que esses dentes realmente movimentem de corpo, é necessário que a gente faça o uso dos attachments. Os attachments, eles são indispensáveis para corrigir esses dentes de corpo. A placa empurra, né, vestibulariza a coroa, porém a gente depende do attachment para depois movimentar a raiz, e assim sucessivamente a gente vai levando esse dente de corpo e fazendo uma expansão real. Tá? Então vejam aqui no desenho esquemático, a placa fazendo pressão na palatina, o dente se movimentando ali e a gente consegue visualizar esse attachment até que ele se encontra diretamente pressionado no casulo da placa por vestibular. E aí que começa a acontecer a ativação e a movimentação radicular. Quando a gente faz uma expansão com uma mecânica convencional, com um aparelho fixo, e a coroa inclina demais para vestibular e depois a gente quer corrigir esse dente para que ele fique de corpo bem posicionado na sua base óssea, a gente faz uso do torque nos fios. E isso acontece e você tem conhecimento e você tem destreza, mas eu quero te encorajar porque é fácil e você vai ter segurança para que quando você faça esse planejamento de expansão usando os alinhadores, a mágica ela acontece. E é através do uso dos attachments. Então lembre-se sempre, vai fazer expansão, vai movimentar de corpo. Necessariamente eu preciso do estagiamento e também dos attachments. Em contato com o plástico, a hora que o attachment encosta nesse alinhador, olha lá, eu tenho a correção de corpo desse dente e o sucesso da expansão. Vamos ver aqui no desenho esquemático? Todos esses dentes que precisam de expansão, eu tenho que seguir estagiamento e tenho que planejar o attachment. Vejam comigo.
dois grupos de dentes nesse estagiamento, canino e premolar. Depois eles param. Quem vai? O desenho esquemático aqui, premolar e molar, tá? Esse estagiamento dura em média 1 mês. Depois esses dois grupos, esse grupo para e quem movimenta é o outro. Esse é o tempo de eu começar a corrigir a raiz. Então, eu faço o estagiamento de um grupo, depois de outro. Sucessivamente um, depois o outro. E por fim, eu tenho a correção dessa mordida cruzada, eu tenho a correção do perímetro do arco por expansão real e movimentação de corpo desses dentes. Vamos ver um casinho clínico, onde nós aqui planejamos o tratamento com um alinhador ortodôntico, no caso o Invisalign, e o planejamento foi tratamento da maloclusão de classe 2, correção dessa maloclusão, correção da mordida cruzada posterior e melhor conformação do arco superior com expansão desses dentes. E planejamos attachments para distalização, planejamos attachments também para a correção de corpo durante a expansão desses dentes posteriores. E aqui a gente tem a previsibilidade final, né, com a correção da maloclusão de classe 2 e a melhora transversal, assim como também a melhora interarcos, né, com o uso desse alinhador. A previsibilidade te traz segurança, olha aqui. Você sabendo planejar e vendo o que você precisa fazer, isso vai te trazer segurança. E aqui vamos ver o tratamento realizado, né, comparando o início e o final do tratamento. Então, vejam que beleza, como o foco é a expansão dos dentes posteriores. Olha que linda que ficou, né, essa maxila quando a gente compara o início e o final. Olha como esses dentes expandiram de corpo, veja como eles estão verticalizados na base óssea. Veja até o melhor posicionamento desses molares, né, quando a gente compara o resultado final e ele bem implantado na sua base óssea com um bom contorno, né, um bom perímetro do arco. Aqui a gente vê no final, tá? O tratamento concluído, um tratamento rápido, onde a paciente queria um tratamento mais rápido, e a gente vê o sucesso de um tratamento rápido com o uso de alinhador, trazendo conforto para você e para o paciente, onde nós conseguimos uma melhora da maloclusão de classe 2, uma melhora de relação interarcos, a expansão desses dentes na região posterior, e esse sucesso se dá por um planejamento focado, básico e certeiro. E é o que eu te encorajo, tá? Vai fazer esse tipo de mecânica? Planeja. Só quero inclinação? Só faça uma mecânica de inclinação. Porém, se eu quero fazer uma mecânica onde eu vou expandir esses dentes posteriores e eu quero levar eles de corpo, necessariamente eu vou fazer o planejamento com estagiamento e não posso esquecer dos attachments. Obrigado.